Bem-vindos ao programa Portal de Luz. A FE Editora lançou no último dia 5 de janeiro o livro O Farol de Nossas Vidas, uma homenagem à doutora Marlene Nobre, que compartilha com os leitores comentários dela sobre os trechos de O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi, sem dúvida, o verdadeiro farol da sua vida na Terra. Nós hoje vamos conversar com um dos organizadores desse livro, Conrado Santos, que junto com a jornalista Helene Gritzapis, conduziu todo o processo de organização da obra. Mas antes, nós vamos convidar a todos para ouvir a prece na voz de Chico Xavier. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados, a solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Transição planetária, pandemia, mudanças climáticas, xenofobia, grandes ondas imigratórias e o descrédito na ciência e nas instituições. Nesses tempos de grandes transformações, nunca antes a busca pela espiritualidade por um propósito maior na vida se fez tão necessária. A FE Editora lançou o livro O Farol de Nossas Vidas, da doutora Marlene Nobre, uma homenagem a essa mulher que trabalhou incessantemente pela divulgação da doutrina espírita no Brasil. E esse livro vem a nos ajudar nessa caminhada rumo ao nosso despertar espiritual. A obra foi montada a partir da transcrição de palestras da doutora Marlene Nobre sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, relacionando as lições de Jesus Cristo a temas atuais, como a transição planetária, eutanásia, ciência, desigualdade social. E o livro traz também depoimentos inéditos de pessoas que conviveram com ela, como médicos das AMES e o seu filho Marcelo Nobre. Nós vamos saber mais sobre o livro com um dos organizadores do projeto, Conrado Santos, da FE Editora. Oi, Marjorie. Obrigado pelo convite de estarmos aqui junto com vocês no Portal de Luz. Realmente é uma grande alegria termos concretizado o lançamento desse livro agora no mês de janeiro,
sobretudo porque conseguimos lançar o livro no dia 5 de janeiro, data em que completou 6 anos do regresso da doutora Marlene Nobre para o plano espiritual. Nosso objetivo era buscar algo que fosse realmente inédito. E mais do que ser inédito, nós também buscávamos algo para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais da doutora Marlene Nobre. Não há dúvidas de que o meio espírita em geral conhece ela pela sua dedicação, pelo seu trabalho realizado muito junto à espiritualidade ligada à ciência, à busca da espiritualidade na ciência, estando ela à frente das associações médico-espíritas do Brasil e internacional. E além disso, como escritora e palestrante, ela sempre versou diversos temas ligados à ciência, ligados à medicina, também falava sobre o Evangelho, também falava sobre a doutrina, mas não há dúvidas de que estávamos sempre diante de palestras com um profundo conhecimento das questões científicas, principalmente da obra de André Luiz. Ao nos depararmos com essa série de palestras que foram realizadas em comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo em 2013, em que ela convidou alguns companheiros para realizarem palestras, começamos a transcrever as palestras e percebemos que estávamos diante de um material, além de inédito, um material muito rico. E por quê? Porque estávamos diante de uma interpretação dos textos do Evangelho feito por uma pessoa com grande conhecimento, tanto nas questões da atualidade, nas questões de atualizar as lições do Cristo, trazendo essas lições para os dias de hoje, o que para nós é fundamental, como também ligando as lições do Cristo à própria questão das obras da coleção Chico Xavier Emmanuel, André Luiz e também de outras obras da codificação. O livro é riquíssimo em ensinamentos porque ela fala de maneira muito profunda e muito à vontade, como quem estivesse realmente conversando com um grupo de amigos e falando sobre o tema. E ao construirmos o livro, também nos deparamos exatamente a importância do Evangelho na vida dela. Ela teve uma dedicação muito grande às atividades que anteriormente falamos, mas temos a certeza que foi a sua formação cristã, o seu amor, a sua fidelidade para com o Cristo, que foram bases sólidas para que ela pudesse não desistir. Por isso, não temos dúvidas de que o farol da vida dela foi o Evangelho, para que ela pudesse ser fiel em suas tarefas até o último dia de sua vida. E em dias como hoje, em que vivemos tantas mudanças, tantas dificuldades, nós recomendamos aos leitores que possam mergulhar e entender como o Evangelho é e continuará sendo o farol de nossas vidas, como o Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós entendemos o quanto é necessário, nesses momentos, nos apegarmos nessa referência, porque a noite escura, a tormenta, a dificuldade vai dar espaço à claridade, à bonança, e para isso precisamos nos guiar, termos algum norte, termos um farol para seguirmos, para avançarmos seguros em uma direção. E este farol é a luz do Cristo a nos iluminar. Que Ele possa ser sempre a referência em nossas vidas, como foi, e tenho certeza, continua sendo no plano espiritual, a referência na vida de nossa querida doutora Marlene Nobre. Para comprar o livro impresso, basta acessar o site umlivro.com.br ou, para adquirir o livro no formato digital, é só acessar a Amazon ou a Kobo, a Google Books, a Livraria Cultura e a Storytel. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. O propósito do nosso programa, desde a sua concepção, por sugestão da nossa saudosa doutora Marlene, é trazer assuntos relacionados à nossa luta enquanto seres humanos e espíritos encarnados que impactam diretamente no processo de evolução, da nossa evolução. São temas cotidianos e vivências que se repetem com muitos de nós, situações que nos colocam em xeque, pois não raro somos levados a nos deparar conosco mesmos e é exatamente aí que está a questão. Nem sempre vemos o que gostaríamos de ver e cada um reage de uma forma quando olha para dentro de si próprio. Ao contrário dessa introspecção, moldamos ao longo de nossas vidas as personalidades que assumimos com base no conjunto de reações perante cada etapa e papel que somos levados a desempenhar durante a existência. Voltando à nossa abordagem inicial, Educa a Tua Alma, como o próprio título sugere, busca refletir com os telespectadores e telespectadoras sobre os diversos comportamentos e situações que acabam provocando uma necessidade de mudança, já que nem tudo está bem como está. Tomando emprestada a definição da doutora Ivênia Prates de Jesus como agente de cura, no seu livro Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório e Moral como Objetivo, temos que no Evangelho encontraremos o remédio e a fórmula de cura do Espírito em cada um de seus ensinamentos, em que ele, o Mestre, quase sempre aproveitava uma situação do cotidiano da sociedade da época, envolvendo um ou mais indivíduos para ministrar, vamos dizer assim, a sua fórmula de cura. As parábolas que construía em torno de um fato e que eram registradas pelos evangelistas estão impregnadas de ensinamentos que conclamam os seus protagonistas a mudarem o seu comportamento, seu costume e os seus hábitos. Há também parábolas que expressam a necessidade de mudança de um comportamento coletivo ditado por leis vigentes à época, por exemplo, a parábola da mulher adúltera. Por esta razão, Jesus, ao curar alguém, recomendava à pessoa agraciada que seguisse o seu caminho e não pecasse mais. Segundo definição encontrada no dicionário, pecado é transgressão de preceito religioso, vício, culpa e falta. No sentido mais amplo, podemos entender pecado como atitude e comportamento habitual que nos leva ao mal, que nos acarreta prejuízos de toda espécie, inclusive as doenças que por se referirem a hábitos que precisamos eliminar e substituir por outros,
mais aderentes à moral e à ética. Como pressupor, gente, amor ao próximo, que é a base de tudo que Jesus ensinou, se não pensarmos em agir dentro da moral e da ética? Sem atentarmos para esses dois princípios, estaremos nos enganando. E ao contrário de todas as aparências, não estamos mudando, não estamos nos curando. A mudança deve ser profunda, mudança de hábitos milenares, muitos deles de tão incrustados que nem damos conta deles. Portanto, dourar a pílula, assumindo posturas que envernizam cada uma das nossas personalidades, não basta para, de fato, penetrarmos o caminho da almejada reforma íntima. É necessário, gente, antes de tudo, em primeiro lugar, é importantíssimo que estejamos sempre atentos e não permitir que façamos mal a alguém, contrariando os princípios da lei natural, que é a lei de Deus, e por esta razão, transgredi-la só acarretará sofrimento. Absolutamente, pessoal. Não sou pessimista em relação ao destino de nossa raça, mas o momento pelo qual toda a humanidade está passando, e diante das perspectivas já adiantadas pelo próprio Mestre, por Kardec e outros tantos emissários de Jesus, na antiguidade e nos dias atuais, passaremos por momentos de tribulação, em que seremos constrangidos a olhar como somos, a nos autoconhecer e, por fim, nos entregarmos à vontade de Deus, passando a ser seus obreiros na construção de um mundo e de uma civilização melhor, mais adiantada, enfim, onde prevaleça a lei de amor. Sei que isto não é novidade para todos nós ou para a maioria de nós. No entanto, aproveitando esta oportunidade de lhes falar, eu gostaria de registrar que dentro das nossas possibilidades continuaremos a trazer temas e histórias reais e também fábulas que possam nos ajudar a pensar, refletir e nos encorajar a começar a nossa mudança interior, tomando como base e remédio os ensinamentos de Cristo. É isso que eu gostaria de ter trazido para vocês hoje, né? Falar um pouco desse propósito do nosso programa, reavivar os seus objetivos e dizer, convidá-los a continuar nos seguindo, né, nesta reflexão conjunta que fazemos aqui todos os sábados. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos a respeito do instinto e da inteligência, conforme os Espíritos nos legaram através de Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 3. Hoje vamos nos ater nos itens 11 e 12. Iniciamos com as perguntas. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Os Espíritos nos orientam dizendo: o instinto é a força oculta que leva os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. É assim que a flor se abre e fecha alternadamente, conforme se lhe faz necessário. É assim que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio, ou se lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes é útil ou nocivo. É pelo instinto que buscam, conforme a estação, os climas propícios. É pelo instinto que constroem, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para os seus descendentes e armadilhas para apanhar a presa da qual se nutrem. É pelo instinto que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas das quais são providos.
É pelo instinto que os sexos se aproximam. É pelo instinto que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É pelo instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, para piscar as pálpebras, para moderar o brilho da luz, para a respiração, etc, etc. Já a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. O instinto é guia seguro que nunca se engana. A inteligência, pelo fato simples de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Entretanto, o ato instintivo revela uma causa inteligente, essencialmente apta a ser prevista. Se admitirmos que o instinto procede da matéria, ter-se-á de admitir também que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca. Entretanto, se considerar o instinto uma inteligência rudimentar, como se há de explicar que, em certos casos, o instinto seja superior à inteligência que raciocina? Como explicar que torne possível se executem atos que a inteligência não pode realizar? Se o instinto é atributo de um princípio espiritual de especial natureza, qual vem a ser esse princípio? Se o instinto se apaga, se acaba, poder-se-á concluir que esse princípio se autodestrua? Então, se os animais são dotados apenas de instinto, não existiria solução quanto ao destino deles e, portanto, nenhuma compensação para os seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. O instinto e a inteligência procedem de um único princípio? No próximo encontro responderemos a esta dúvida e daremos continuidade aos esclarecimentos dos espíritos a respeito do instinto e da inteligência. Boas reflexões, agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, harmonia, equilíbrio e amor. E até o próximo encontro. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Mandem os seus comentários para o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br, e acessem também o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem!